o meu pai sempre tinha muito orgulho e falava do Seminário Concórdia como o grande lugar da vida dele em termos de formação e respeito, e principalmente também toda a questão onde ele aprendeu, né, a questão das bases teológicas que fundamentaram todo o pastorado dele, obviamente. E ele sempre gostou muito do seminário, mas ele tinha uma visão em relação ao Brasil, né, que na época eram outros tempos, mas o meu pai, eu me lembro várias vezes dele dizer isso, de que nós precisávamos pensar em Brasil e não em Rio Grande do Sul. Isso não significa que ele não gosta, ele era gaúcho, escutava música gaúcha e tal, mas sobre a formação acadêmica, ele dizia, a gente tem que ir para um grande centro para nós enxergarmos o Brasil na sua diversidade cultural, vamos dizer assim, a palavra hoje em dia é um pouco mais diferente, né, do que naquele tempo, mas vamos dizer, a potencialidade que o Brasil oferece em termos de sociedade, né? E isso ele via, tanto que depois foi um moto de um tempo de presidência dele, em cada capital, uma IELB, né? A IELB tinha que estar em todas as capitais dos estados. E hoje nós estamos, eu me lembro quando chegou a instalação do último pastor na última capital, né, que ainda faltava um pastor, quando eles instalaram, eu me lembro que ele foi, uma parte de avião, outra parte de ônibus, e ele voltou contente, todo orgulhoso, que agora a IELB está em todas as capitais dos estados, ao menos começamos isso. E o seminário, né, a ideia da formação, era ter um contato com a diversidade, né, principalmente, por exemplo, o povo nordestino, o povo de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, que eu me lembro que o meu pai sempre dizia que a gente aqui no Rio Grande do Sul tinha muita dificuldade de entender o jeito do brasileiro fora do Sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, assim, né? Até São Paulo, mais ou menos, ele ainda achava que a gente ainda chegava, mas, na verdade, a gente não conseguia entender a dimensão do Brasil em termos de cultura mesmo. E a preocupação dele nem era a questão cultural em si, no sentido de a gente conhecer a cultura, era como falar para essa cultura. E isso tinha muito a ver com a hora luterana, que ele sempre, desde pequeno, eu me lembro meu pai fazendo os programas de hora luterana, né, como pastor, depois como diretor da hora luterana, e a ideia dele, quando ele assumiu a hora luterana, ele trouxe o escritório da hora luterana do Rio de Janeiro para São Paulo, porque ele dizia que São Paulo ele via essa possibilidade de uma comunicação com o Brasil ser mais dilatada e ter mais oportunidades. Não que ele era contra Rio de Janeiro, ele gostava, mas o São Paulo era um centro onde a discussão de Brasil passava mais, né, na visão dele. E aí que ele entra com a ideia de a gente também, ele defendia essa ideia de um seminário mais para o centro, né? Até tinha um tempo assim que ele falava muito em Brasília, né? Ele achava que a gente tinha que ir para Brasília, né? Eu me lembro, estou falando assim, o que eu me lembro de pequeno, né? Então essa era uma visão, era por isso que ele defendia o seminário ir para o centro. Essa que era uma questão realmente estratégica e de comunicação com o povo brasileiro. Gostou desse trechinho? Acompanhe o programa na íntegra no YouTube, no nosso podcast, no SoundCloud e Spotify. Aproveite para curtir e seguir os canais da Rádio CPT nas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo programa.